Faça a diferença hoje, faça a diferença agora, tira a contenda dentro de você. Queira fazer diferente. Governe a sua vida e deixe que Deus governe você. Sejam todos muito bem-vindos. Todos bem? Vamos lá. Leia aqui, por gentileza, livre-arbítrio. É o quê? Mais uma vez, livre-arbítrio é? Livre-arbítrio é o seu poder de escolha. O poder, diga comigo, poder de escolha. Então pensa um pouquinho nisso. Poder de escolha, quem você será, as decisões que você terá, os sentimentos que você vai permitir que esteja dentro de você, os pensamentos, é tudo uma escolha. É tudo uma escolha. Os meus sentimentos é uma escolha, bispo? Ele pode vir, mas você é que decide se ele vai ficar. Está entendendo? Amém? Nós vamos falar sobre isso. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque hoje nós vamos falar não só do livre-arbítrio, mas nós vamos falar, repita comigo, tire a contenda da sua vida. A unção faz tudo ficar bem. Tire a contenda. Por que isso é tão sério, tão importante? Porque, deixa eu começar aqui pelo versículo Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, diga comigo, todo reino dividido contra si mesmo, lê você. E toda cidade, diga comigo, ou casa dividida contra si mesma, não. Jesus contestou a calúnia. Um juiz que emite vereditos opostos sobre a mesma pessoa cai em contradição. Em voz alta, por gentileza, diga comigo, uma família que vive brigando essa parte que nos interessa. Não é eu acho, talvez, é o que vai acontecer. Por isso que livre-arbítrio é tão importante, ou a liberdade para fazer as escolhas certas é tão importante. Ah, bispo, mas tem coisa que a gente não tem controle, por isso nós estamos falando de governo. Para governar fora tem que governar dentro. Autogoverno. Não tem jeito de você governar algo fora se você não começar a governar os seus pensamentos, sentimentos, emoções. Jesus sabia seus pensamentos e respondeu. Um reino dividido, diga comigo, acaba em ruína. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma, diga comigo, não pode permanecer. Estou lendo traduções diferentes para você, tá? Jesus sabia o que os fariseus estavam pensando. Isso seria como um pai dividindo a sua própria casa no meio, ou um rei cortando o seu reino em metade. A casa e o reino se despedaçariam. Então vamos lá, diga comigo, uma família dividida jamais desfrutará das promessas. Uma família, uma empresa,
um negócio, uma igreja, um grupo, aonde está a divisão, está o fracasso. E aí, talvez tenha aquelas pessoas que dizem assim, mas nós temos que concordar com tudo? Não. Mas tem coisas que tem a forma de você discordar. Tem a maneira da gente discordar, a forma equilibrada, sábia de se comunicar. Então, por que isso é tão forte para nós? Porque você sabe que o maior projeto de Deus, nós fomos criados para adorar o Senhor, correto? Sim ou não? E a família é o maior projeto de Deus. A família é o maior projeto de Deus nessa terra. Todo o projeto, todas as promessas de Deus, ela envolve a família. E nós precisamos tratar isso com muito, por isso que a família é um alvo do diabo. E eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês, de quem... Primeiro ponto que eu quero deixar aqui, tá? Quando você perceber que algo está caminhando na direção errada, corra, seja rápido e pede ajuda. Não permita que as coisas vá tomando proporções que não deveria tomar, que depois fica complicado, desgastou. Sabe por que às vezes é tão complicado ajustar? Porque deixou ir longe demais. Foi longe demais. Se nós não deixássemos as coisas chegar aí tão longe, seria muito mais fácil resolver já no início. Então, às vezes, a gente vai deixando, vai estendendo, vai seguindo, vai empurrando com a barriga. O desrespeito, a falta de entendimento, de cumplicidade, uma boa comunicação, vai entrando. E o diabo, sabe onde o diabo nos rouba? Porque não importa o quanto você conhece a Bíblia, ele conhece mais do que você. Não importa o quanto você conhece, ele conhece mais do que você. E aonde ele vai pegar? Aonde ele busca as aberturas para roubar as promessas de Deus? Justamente naquilo que ele sabe que são os pontos fracos. Aonde nós vamos abrir a chamada brecha. Posso falar? Pode falar. E o conhecer a Bíblia não é o suficiente para você caminhar. Vou fazer uma comparação paralela para entender. Todo mundo sabe o que engorda e o que emagrece. Todo mundo sabe, na verdade, a gente vai para o nutricionista, para o nutrólogo, para um profissional para te dar direção para você seguir as regras deles. Mas todo mundo sabe o que tem que fazer. E qual que é a questão? Você faz? Aliás, você não. Nós fazemos? Não. E o diabo, ele entra literalmente para separar as cabeças pensantes. Vou começar da empresa, que, inclusive, eu dei um desses exemplos no Dia do Trabalho da Mulher. Se você está na empresa, você foi contratado, você está ali, você está debaixo de regra. E ali vem o teu sustento. E se você está insatisfeito com alguma coisa, você deve orar. Não saia amaldiçoando. E a maioria das pessoas que estão insatisfeitas começa a amaldiçoar, falar, ao invés de ter um comportamento. A empresa vai prosperar? Pode até prosperar, mas é um reino dividido. E a família é a mesma coisa. E sempre tem que ter aquele que se acha o mais espiritual, não que sabe mais. Porque se você for na força do braço, primeiro que você não é o olheiro para tentar mudar seu cônjuge. Porque é o que mais acontece. Eu quero fazer com que ele pense igual a mim. E esse não é o caminho para ter a concordância. Porque você sabe que o reino dividido, tudo bem. E o teu reino está dividido em casa? Essa é a primeira resposta. Tem que ter essa resposta. Você tem que ter ciência e assumir. Porque senão o processo da mudança não começa. Porque após isso, qual é o poder que Deus dá? Porque a união é um poder. Porque ele fala o quê? O que dois ligar aqui na terra será ligado nos céus. E não é uma ligação simplesmente verbal. Vou fazer por fazer. Mas eu nas costas, eu estou desonrando ele, eu estou falando,
eu vou lá para a mãe, para a sogra, reclamar que eu não concordo com isso, com aquilo. Isso não é ligar. O ligar é ligar em espírito, ligar em concordância. Eu lembro no início do nosso casamento, porque eu era de um jeito, ele era de outro. E todo mundo já sabe do início da dificuldade e tal, enfim. A gente é literalmente esse valor, não sei se você lembra, porque você fala que a minha memória é boa, né? Melhor que a sua, graças a Deus. É mulher que lembra de coisas de 20 anos, 30 anos atrás, né? A gente não lembra nem o de ontem, mas elas lembram de 20, 30, e de repente, em um certo momento, chega tudo de uma vez. Mas por isso que você deixa eu administrar o que é seu, né? Porque Tá minha bom. memória é boa. E eu lembro que quando Deus começou a abrir as portas a prosperar, é um exemplo simples, gente, mas eu tinha uma cabeça, ele tinha outra. A gente juntou um dinheiro, exatamente era R$500. Aquela reserva, tal. E ele pegou e falou assim para mim, vamos ofertar? Aí a gente foi lá e comprou os alimentos para assistência. Eu nunca falei não para as coisas de Deus. Aí, tal, pelejando, a gente juntou, literalmente era R$500. Eu não sei quanto que daria esse valor hoje. E ele, quando eu casei com ele, né, ele era o típico cowboy, mas andava assim, né, que eu já falei, com aquela fivela. Você viu como eu mudei, né? Que agora anda assim, né? Que agora anda assim. E aí, com bastante luta, mais R$500. Aí, qual foi a outra proposta que ele fez para mim? Quero comprar um aparelho de academia. Poxa, você não tem um carro. Eu não tinha máquina de lavar roupa, lavava na mão. Tinha tantas outras prioridades, mas ele queria malhar em casa. E eu resisti. Porque além dele gastar Eu estava reserva, lembrando de uma coisa interessante. Um dia ela virou para mim e falou assim, eu falei, não, estou querendo começar a fazer uma atividade, mudar alguma coisa e tal, mas eu não tenho condição. Tá? Aí ela virou para mim e falou assim, eu estava lembrando e falando para alguém que está aqui essa semana, ela falou assim para mim, quem quer, começa com o que tem, começa com o que tem. Então começa com o que você tem agora. Eu falei, pensei, falei, não, ela está certa. E o que eu tinha? Nada, mas eu tinha que ter um ponto de... Eu tinha que ter um começo. Quando você fez aquelas caminhadas doidas, Isso, né? foi. Mas isso ainda aí tem esse aparelho, porque foi no início da academia, e vocês não têm noção. E eu não... Ficou meses, né? Mas isso aí, ele tinha uma coisa boa. Enquanto não tivesse o meu aval, ele não tomava atitude. Eu estou dando o exemplo da academia, porque foi lá no início, mas foi para tudo isso. Mas, olha, presta atenção, eu achava desnecessário. Eu sabia que ia virar varal, que ia virar cabideiro. E tem uma questão ainda. Eu fiz muita atividade física de solteira, mas era natação e jazz. Musculação de jeito nenhum. Mas hoje eu aprendi a gostar, né? Você vê que olha como que são as coisas, né? Você contagia. Mas de tanta insistência, o que eu fiz? Qual que foi a sabedoria? Eu concordei. Porque a palavra estava dentro de mim. Quando eu caí em si, eu falei, não, eu tenho que concordar. Mas eu também agi de forma sábia. Eu tinha que concordar com os desejos dele, para ele concordar com os meus. E ali foi. Isso foi no início do casamento. Sabe quantas vezes foi usado esse aparelho? Muitas. Poucas vezes. A gente tava... Mas vem cá. Não, palavra tem poder. Palavra tem poder. Deu legalidade. Falou que ia virar cabideiro. Não é? Então não fala. Não, mas a gente morava no primeiro apartamento, depois a gente foi para outro apartamento, depois a gente foi para casa. Esse aparelho seguiu a gente. Porque ele é assim, ele gostava tanto do aparelho que ele não queria desfazer. Até que uma hora não teve jeito, né? Porque já começou a enferrujar. Mas ali, eu acredito que a gente não tinha nem um ano de casados. E eu entendi que a concordância era o início. Tinha que ter uma maturidade, não é do meu jeito. Começou a ser do nosso jeito. Eu respeito. Por exemplo, quando a gente vai ter os nossos momentos de lazer, ele gosta de um tipo de filme.
Eu gosto mais light, aquele aguinha com açúcar, sabe aquele relaxa? E ele gosta de outros. Mas existe aquele que a gente gosta em comum, a mesma coisa. Então, a gente tem um acordo, a gente combina. Quando eu estou sozinho, eu assisto o que eu quero. Quando ele está sozinho, ou eu vou dormir primeiro, ele assiste o que ele quer. Mas quando queremos compartilhar, a gente vê algo em comum. Então, isso é um reflexo do que é a nossa vida. A concordância para as outras coisas. Teve muitas coisas que a gente foi, mas a gente foi amadurecendo. Porque o que dois ligares aqui na terra, e isso traz paz. Pode ter discordância, pode ter opiniões diferentes, mas no final nós ajustamos. Isso traz paz e frutifica. Sabe Deus qual é o maior? prospera. Como que Deus vai prosperar um reino que está dividido? Porque ele vai abençoar, por quê? Porque, como a gente já falou aqui, né? Mas quando eu vender, quando eu fizer, eu vou seguir minha vida. E Deus não quer. Deus odeia o divórcio, Deus não quer reino dividido, Deus quer amando, respeito, por quê? O seu relacionamento com o seu cônjuge representa a plenitude da igreja com Cristo. Que é mais poderoso que isso? E esse é o nosso propósito, resgatar valores, resgatar propósito, resgatar o prazer que é o casamento. É que nem a rosa, é linda, cheirosa, mas é cheio de espinho. Pode falar. Acho que eu vou deixar ele sem pregar hoje. Vamos lá. Você sabe o que significa isso? A gente, quando eu costumo ensinar que o maior prejuízo na vida das pessoas não é as decisões que muitas vezes nós temos opiniões divergentes, mas chegamos a um acordo e alinhamos. Qual que é o maior prejuízo? Eu sempre que eu atendia casais que estavam discutindo por causa de alguma coisa que foi assumida, eu não queria ter comprado, eu queria ter comprado, ele não quis, ou vice-versa, eu disse, o maior prejuízo não é o que comprou, o maior prejuízo é a divisão. Porque quando se unem, fazem como um acordo e se unem, vamos orar juntos, vamos buscar juntos, aquilo não vai ser um problema e Deus vai honrar. O problema é quando começa aquela coisa infantil só para ter razão. Entendeu? Então já começa aqueles sentimentos até que dê errado para eu mostrar que eu tinha razão, para eu mostrar que eu tinha certo, que eu estava certo. Ninguém ganha com isso. E fica torcida para dar errado só para poder no final falar, tá vendo? Eu tinha razão. Sabe o que nós ensinamos recentemente? Diga comigo, pensamentos e sentimentos tem presença. Opa! Pode prestar atenção que a Bíblia tem coisas que só de pensar foi o que aconteceu. Pensamentos e sentimentos têm presença. Então, é como ela disse, então nós vamos alinhar, nós vamos ajustar. Vamos ler aqui, Mateus 18, 19. Também digo que, diga comigo, se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, diga, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. De novo vos digo que se dois crentes na terra concordarem, isto é, diga comigo, de uma somente, diga em harmonia, acerca de tudo o que pedirem dentro da vontade de Deus, isso será feito por eles, por meu Pai que está nos céus. Agora à tarde ainda nós tem uma questão nossa, nós paramos para orar juntos. Em concordância, vem cá, vamos orar, que nós precisamos de algumas definições, que Deus nos dirija em algumas definições, que Deus nos dê resposta acerca de algumas coisas que nós estamos esperando. Interessante, você vai falar, mas eu vou cortar ele várias vezes. Fique em paz. E ainda não definimos. Só para você ter noção, eu quero uma coisa. E eu quero outra. E ele quer outra. Mas não é um problema o que acontecer. Mas como vocês fazem para resolver isso? Eu levantei mais cedo, né? Que eu levanto primeiro que ele. Eu acordo com as galinhas, ou às vezes eu acordo antes das galinhas. E eu já 4 horas da manhã a mulher está de pé, meu Jesus.
4 horas da manhã, tem dia que é 3h30, está levantando. Aí, ó, ela está falando que hoje foi 3. É a necessidade de orar. E... Eu quase pergunto, vai tirar leite, vai fazer alguma coisa? Boa ideia, hein? Parece que está morando no sítio, vai tirar leite, tem que reunir o gado cedo. Mas o que eu fiz? Porque a questão apareceu ontem e eu não gosto de deixar para depois. E eu também não gosto de tomar decisões sem consultar Deus. A gente tem projetos, a gente tem planos, tem desejos, mas eu quero que a vontade de Deus prevaleça. E outra coisa, a gente não sabe como é o futuro. Deus já sabe qual é a nossa necessidade que vai encaixar. Eu fui orar. Aí depois, a gente conversando mais tarde, eu falei, você orou? Ele falou, eu orei. Só que faltou a gente orar junto. E como estamos? O que vamos fazer? A gente está esperando a definição de Deus. Se for o que Ele quer, eu tenho certeza que está sendo dirigido por Deus. Eu lembro uma vez, o meu primeiro carro, a gente levou, né? Nós levamos 2 anos para juntar o dinheiro para comprar esse carro. E ele é uma bênção para fazer negócio, viu? Na hora que foi comprar, era um Fiesta, todo completinho vermelho, né? Eu não gostei muito da cor. Nem eu. Mas olha que interessante. Eu não estava em paz, mas deu certo, porque ele é assim. São os testes que ele coloca para Deus. Senhor, tiver que ser da Liliane, ele vai ter que dar desconto de R$500. Literalmente. Aí foi lá, ele deu. Ou a proposta que eu fiz. Aí depois eu falei, Ju, deu certo. Ele falou, não, ainda não. Eu quero pagar em 6 vezes. Eu falei, o quê? Mas tá, mas se for de Deus, né? Foi lá, a gente conversando, mas eu fui, como era para mim, eu mesmo já fui negociando na frente dele. E olha só, o dono da garagem falou assim, é o teu primeiro carro? Gente, quem faz isso sem juros, sem nada? Eu faço. Eu falei, ai Deus, o homem pode até colocar empecilho, mas quando o Senhor dá uma ordem, Deus... A gente levou para casa, mas ele achou um defeito, a gente acabou trocando e ainda Deus fez o melhor para mim. Então, é assim que a gente sempre faz, em comum acordo, em oração e sempre pedindo, Senhor, se tiver para que seja bênção, que o Senhor faz aprovar, ou o cadastro, ou o vendedor, a gente sempre pega, nunca vamos no impulso, na precipitação, não gosto de comprar nada na precipitação, porque você arrepende. Tudo bem que carro você troca, profissão você troca, casa você troca, sapato você troca, comida você compra outra depois. A única coisa que você não pode trocar é marido, tá? E nem esposa. Não mesmo. Mas a gente procura alinhar para ter uma vida em paz. É por isso que eu falo também, do bom que ela tocou nesse assunto. Posso ir mais profundo? Faxineira a gente contrata, lavadeira a gente contrata, cozinheira a gente contrata, esposa não. Entendeu ou não? Sim ou não? Eu faço tudo direitinho, eu cuido, eu lavo, eu passo, não falta nada em casa, igual o marido também. Eu coloco comida dentro de casa, eu não traio você, eu faço tudo certinho. Não te falta nada. Não te falta nada, eu te dou o melhor carro, ou eu deixo você fazer o que você quer, mas... O que a mulher quer? Um homem protetor, sacerdote e profeta dentro de casa. Ela quer um homem de Deus. Porque o princípio da prioridade é buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E tem gente invertendo esses valores, buscando as outras coisas do mundo e não buscando o reino dos céus. Quem que traz o reino dos céus para dentro do lar? Somos nós. Pela lógica, pela Bíblia, o homem tem que ser o sacerdote, o profeta de casa. O sacerdote é aquele que apresenta a família a Deus. O profeta é aquele que apresenta a Deus para a família. Ele conduz. Mas não é uma regra. Se você é de oração, se você é de visão, você pode ali fazer o teu papel de estar conduzindo a sua família. Mas, pela regra, o marido tem que ser o cabeça. E o que acontece? A gente tem que reorganizar a nossa agenda.
está indo em busca muito de coisas deste mundo. E outra coisa importante que eu venho vendo, percebendo que está acontecendo muito nos dias de hoje. Isso eu falo para as mulheres, mas também vou falar para os homens. Os homens estão atrás de fazer trabalhos extras, porque não têm prazer de voltar para casa. E no culto da quarta-feira passada, eu falei muito de conquistar seu território, e não na força do braço, mas na conquista do amor, do zelo, porque nós trazemos esse aconchego para dentro do lar. Agora, eu ficar sabendo que o marido, além do trabalho, 2, 3, 4 bicos, porque não tem prazer. E mulheres, também já ouvi. Ama quando o marido viaja, porque não tem turbulência, não tem intriga. Ela pode deitar em paz. E o pior, quando o bispo falou, quem sofre não é só o casal, os filhos. O filho chegar e falar, nossa, essa semana foi tão gostosa, né? Por quê? Porque o pai estava ausente. Está tudo errado. Sabe, eu lembro de coisas, né? Eu falo que eu tenho bastante pérolas, a gente vai soltando devagar. Não estou falando que eu sou calminha, tá? Mas eu sou mais pacífica. Ele é o brigão. Mas tem que ser, né? Porque ele tem que me proteger, não eu proteger ele. E toda vez que acontecia alguma coisa no trabalho, ou no trânsito, ou em situações, eu já sabia. Eu sabia que a panela de pressão já estava fervendo. Quando a panela de pressão está fervendo, o que você faz? Você não coloca debaixo da água para esfriar? Ou você coloca mais fogo para ela explodir? Então, isso são as sabedorias, é a graça e a direção que Deus vai dando a gente. Quando nós estamos em oração buscando sede e buscando, Senhor, me dê sabedoria, porque para eu saber lidar com aquilo. E Deus deu toda essa delicadeza, esse charme. Então eu já chegava, e ele não sabe, eu tenho revelado muitas coisas com o passar, agora, né, recentemente. Eu já chegava, dava um abraço, falava, nossa, você está cheiroso, e beijava. Sabe o que é isso? E fazia, às vezes, até massagem nele. Sabe o que é isso? Que nós falamos a semana passada. É o acesso que ela encontrou para colocar o que ela quer dentro de mim, sem ficar me dando agulhadas. Porque se todas as vezes que ela vier para me dar uma agulhada, ninguém gosta de agulha, gosta? Sim ou não? Dói, não dói? Sim ou não? Aí eu vou começar a fugir. Eu vou começar a correr, porque toda hora está com agulhada. Mas ela já encontrou um acesso. Aí quando você vai tomar soro ou você vai fazer um exame, eu não sei como é que se chama, mas primeiro coloca aqui. Catéter. Você toma uma agulhada uma vez, não é? Sim ou não? Depois só desconecta e conecta. Vai trocar o soro, já conecta na agulha que já está aqui. Vai tirar o sangue, tira um mondaréu de sangue, um monte de ampola, mas fica uma só. Você já tomou só uma agulhadinha. Agora imagina, esses dias eu fui tirar sangue e me tiraram 30 e não sei quantas ampolas. Já parou para pensar se fosse 30 agulhadas? Você acha que eu ia voltar lá? Você sabe quando eu ia voltar para tirar sangue de novo? Então, o que acontece? Isso que a Liliane descobriu, mulheres e homens, isso que a Liliane descobriu é o acesso. Quando ela quer colocar algo em mim ou tirar algo de mim, ela já encontrou a forma de tirar, sem que doa, sem que eu fuja, sem que eu arrepie, né? Porque se for me espetar, pode ser que eu dou uma esquivada. Então, quem está entendendo, por favor? A melhor coisa, sabe o sucesso na vida de uma pessoa em qualquer área? É quando você descobre o acesso na vida das pessoas. Como eu acessar o que eu quero nessa pessoa? Como ter acesso ao ponto que eu quero na vida dela? Quem está entendendo, por favor? Sabe por que isso é tão sério? Olha uma coisa seríssima que eu vou falar a vocês. Recentemente, eu estava atendendo um casal. E esse não é um caso isolado. Não é um caso isolado. É muito comum, às vezes as coisas estão dando errado,
o relacionamento está de mal a pior, o relacionamento está insustentável, o ambiente não é um ambiente pacífico, não é prazeroso. E quando está acontecendo isso, nós precisamos parar e falar, peraí, o que está errado? Então eu estava atendendo um casal e a esposa começou a falar sobre o quanto o marido é isolado. Ela quer a atenção do marido, o marido não dá atenção, ele é muito fechado, muito calado. E aí eu perguntei, e com os filhos? Também ele não fala, ele não, muito calado, muito fechado, muito isolado. E eu falei, você é assim? Perguntei para ele, você é assim mesmo? Ele falou, sou, sempre fui assim. Eu falei, então deixa eu dizer uma coisa para você com muito amor e abre seu coração para me ouvir. A partir do momento que você escolheu casar, você já renunciou à sua liberdade de solteiro. Ponto. Acabou. Escolheu casar? Acabou. Não fica com essa, não, eu sou calado, quero ficar na... Não existe isso mais. Você sabe por quê? Porque eu disse assim, e os filhos? Eu falei para ele, quero te dizer uma coisa, teus filhos estão gritando. Está gritando pela tua atenção, sem saber. E você sabe o que me chocou? Que eu ouvi agora recente, uma filha chorar e dizer que estava com ódio do pai. Mas por que você está com ódio do pai? Porque eu amo, eu quero atenção e ele não me dá atenção. E eu estou com ódio dele. Olha que coisa louca. Qual é o problema disso? O que eu mais fiz foi abraçar, beijar e falar à minha filha da importância dela. O que eu mais fiz foi abraçar, beijar a minha filha e dizer à minha filha o valor que ela tinha. O que eu mais fiz foi dizer à minha filha que ela não tivesse pressa, que ela era uma menina incrível, que ela pagou um preço alto e ela não seria escolhida, ela estava na posição de poder escolher. Eu disse isso para minha filha inúmeras vezes, calma meu amor, você pagou um preço muito alto, então você não é para ser escolhida por qualquer um. Todo mundo gostaria de estar com você, mas você não é para qualquer um, você é especial. Isso entrou dentro dela. Então, ela já sabia dentro dela o que ela queria. Porque se ela não soubesse o valor dela e se ela não tivesse isso dentro de casa, o amor, o aconchego, o peito do pai, qualquer engraçadinho que encostasse e meia dúzia de palavras ou qualquer cafajeste já ia balançar. Porque não tem referência, não tem amor. E quando a gente fez 25 anos de casada, ela deixou bem claro que o suposto, né, marido teria que ser pelo menos metade do que é o pai. Ela está meio gripadinha e ela me mandou isso é tudo plantio, gente. Você faz uma colheita e não é da noite para o dia. É como a seringueira, né? Não sei quantos anos demora, mas 7. Mas eu falo que família você nunca para de plantar, porque você não vai parar de colher. Ela até me mandou uma mensagem carinhosa, porque o meu genro ainda está conquistando o território dele, né? Porque eles ainda são recém-casados, né? Ela falou, ai, que saudade. Quando eu estava doente, eu tinha alguém para cuidar de mim, que era a mamãezinha dela, né? E sempre procurava para ela melhorar. Ele, né? Os 3, fazer o que gosta. Eu falo que quando fica doente, você tem que comer o que gosta, o que é palatável, o que fica mais agradável. E eu sempre estive à disposição, 24 horas do dia, mesmo trabalhando. Eu nunca deixei que o meu cansaço, eu não era movida pela preguiça, eu era movida pelo amor, pelo cuidado. Eu tinha isso em mente, sabe? Cuidar da família. É uma tarefa que não é fácil nos dias de hoje,
porque são poucas mulheres que conseguem ficar em casa ou conseguem trabalhar meio período. Eu sempre trabalhei, com exceção de 9 meses no início do casamento, eu sempre trabalhei fora, mas eu sabia que Deus ia dar graça e favor. Mas o problema não era fazer por fazer. Eu queria dar atenção e estar atenta às necessidades da minha família, porque a recompensa viria. E está aí o fruto. Meninos agradáveis, amorosos, porque a semente foi plantada. Você pode, primeira base, sempre ensinando o temor e o tremor do Senhor, isso sempre em oração. Mas a nossa família, independente da dificuldade, independente de onde a gente morou, não importa a situação que a gente passava, a gente sempre alicerçou o nosso relacionamento no amor. Até para corrigir, porque tinha amor. Você sabe por que eu toquei nesse ponto? Não é para mostrar a você, vocês são perfeitos. Não é isso. Mas é para mostrar a você que, estou dando um exemplo a você, seja uma esposa, seja o marido ou os filhos. Às vezes a gente está muito preso àquela questão assim, eu não fiz, eu não recebi. Eu escutei de um pai esses dias dizer assim, eu também não recebi do meu pai. Eu tive que aprender sozinho. E eu tive que corrigi-lo. Porque não é porque você não recebeu que você não pode dar. Se você não recebeu, você já sabe o quanto isso fez falta para você. Você já sabe o quanto você precisou de atenção, amor, carinho, um abraço, atenção. Você sabe disso. Às vezes, preste atenção, por favor. Vocês não... A partir do momento que nós recebemos o que nós recebemos, toda a direção e instrução, nós não temos direito de errar. Nós temos orientações profundas. É vencer o orgulho. É vencer o eu. É vencer a raiz de rejeição. O que a Liliane falou, eu escutei do meu filho agora semana passada, ele falou isso na frente de todo mundo, ele falou assim, eu agradeço todos os dias uma coisa. Se eu posso colocar em primeiro lugar, a maior bênção que eu recebi de Deus, foi os meus pais. Por quê? Atenção, amor, carinho. Eu faço isso até hoje. Eu estava corrigindo, eu nunca fiz uma correção com o filho com ódio. Sempre que eu fiz uma correção, meu filho está ali, ele está me ouvindo, eu disse, olha, filho, o papai vai te corrigir, porque o papai falou para você que se isso acontecesse, você seria corrigido, ok? Para que a palavra do papai não caia no descrédito, eu vou cumprir o que eu falei. Para você saber que quando o papai está falando a verdade a você. Quando eu corrigia, eu dizia, não gosto que aconteça esse tipo de situação, se você não fica feliz, eu também não fico feliz, eu fico tão triste quanto você, só que após a correção, vem cá dar um abraço e um beijo no papai. Papai te ama. Nunca dei margem para o quê? Barreirinhas. Já caía a barreira ali. Abraço, papai. Dê um abraço, papai. Papai te ama. A mesma coisa, seja filhos, seja o casal. A boa comunicação entre pais e filhos é importante, porque existe aquele filho que ele está ouvindo, você acha que ele está obedecendo, mas ele está remoendo. Existe aquele filho que ouve, aceita e é obediente. Existe aquele filho que é obediente, mas ele questiona. E tem aquele que não obedece, que é o revoltado. Então, o que a gente sempre procurou fazer? Educar o coração deles. Um coração puro, um coração temente a Deus. Eu lembro uma vez que eu falei para o Vitor, na adolescência, e não que ele não tinha que obedecer a nós como pais, mas eu falei assim, Vitor, mesmo que o pai e a mãe não estiverem aprovando,
nunca se esqueça do que Deus pensa. Então, obedeça sempre a palavra, porque você tem que levar o coração. Porque a criança nem sempre, quando está sendo corrigida, ela não entra, porque o mundo é assim, porque o amiguinho é assim, porque tal lugar é assim, e ele vai se sentir tolhido. E aí ele vai criando as ideias dele. Não, não pode assim, tem as minhas regras, mas tem as regras que estão na Bíblia. As nossas regras, eu costumo falar o seguinte, existem coisas que não são negociáveis. Em casa sempre foi assim, filho não dorme fora de casa. Ai, tal. Não, isso não tem negociação. Agora, existem regras nossas. Não, eu posso flexibilizar, vou te dar mais 1 hora para ficar. Tal, pode a gente. Agora, e as de Deus? Existe negociação? Se você quebrar os mandamentos, as direções, vai vir a consequência. E geralmente a desobediência traz o quê? Maldição. Então eu sempre falei, existem coisas que a gente pode sentar e conversar, mas o que Deus falar, não. Leve em consideração o que Deus está falando. Então você tem que plantar o temor. Então isso você não faz depois que tudo já desmoronou. Quando tudo já perdeu o controle. Porque você estava no controle. E esse é o erro de muita gente. Quem que não gosta de ter o controle da vida? O homem geralmente quer ter o controle de tudo, né? Quer hora, financeiro, quer saber de tudo, né? Mas o controle da nossa vida tem que estar na mão de Deus. É através de você, mas é Deus. Entendeu? Se você deixar o controle... mas como que é isso na prática? Palavra. Meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. As regras não mudam. O mundo tão... Aliás, tem muitas igrejas, até está trazendo o mundo para dentro de casa, mas não. Para dentro da igreja, para dentro de casa. Não. O que ele disse não muda. Porque se ele deu as bênçãos para Abraão e através do sacrifício de Jesus somos cordeiros, as promessas não mudam, chega até nós. Mas os padrões também não mudam. Entendeu? Então, nós temos que ser direcionados pelos padrões da palavra. E não é um trabalho árduo. Quem não anda alinhado é porque está com preguiça. Cada um quer viver de forma egoísta, do meu jeito, deixa lá, deixa a vida levar. Não! Já viu alguma empresa prosperar sem liderança? Tem uma característica do bispo, que isso até hoje, né, vai fazer, que se o Vitor vai fazer 26, né, filho? 27, é verdade, você... E a igreja tem a mesma idade. A igreja foi fundada em fevereiro e nasceu em julho. Filho, primeira vez que eu falei, né? Esqueci, deu branco. É o horário que eu acordei. Desde que eu me entendo, por casada, não por gente, né? Por casada, o bispo ele institui reuniões, não só na igreja, em casa. Ele não quebra. É até cansativo, tem hora. Você fala, hoje não. Não, mas por quê? Um bom chefe, né? Ele reúne a tropa dele, ele reúne os funcionários dele, ele reúne com a família dele. A maioria das vezes que tem uma palavra nova, que tem abertura de propósito, eu já até preparo o meu espírito. Reunião. Não. Ou não é minha primeira igreja? Mas isso não é só em casa. Minha primeira igreja começa em casa. Então, o que eu quero dizer para você é assim que você... Tem gente que fala assim, tem gente que fala assim, mas eu vou ter que repetir as mesmas coisas toda vez, toda semana. Eu sempre digo, você tem um negócio, você tem uma empresa, se você não faz reunião continuamente, está caminhando do jeito que você acha que... Você acha que deveria caminhar, mas não está caminhando da forma certa. Por quê? Porque tem que dar direção. A gente tem que ajustar, tem que conversar, tem que ouvir. Então, Paulo dizia o seguinte, eu não me canso de repetir as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. E você vê que Paulo, você falando de Paulo, é muito importante. Ele foi o que desbravou o evangelho, né? Ele foi o missionário, né? Jesus falou que Pedro seria a pedra de esquina, ali ele edificaria a igreja, mas quem levou missões foi Paulo.
ele podia estar em viagem. Olha só, olha que comprometimento que ele tinha. Ele mandava as cartas, falava, ele era todo amoroso, uma hora ele corrigia, gostaria de estar aí com vocês, mas ele não deixava de dar instrução. A correção, porque essas reuniões dentro da família, além de alinhar, você está trazendo debaixo do seu controle, mas é Deus, você está fazendo aliança, você está vinculando, e você não está deixando de qualquer jeito o barco ele caminhar, ele sair para águas profundas. Não, você sempre está aqui, solta, mas traz de volta, solta. A empresa, a mesma coisa. E Paulo fez isso, são princípios bíblicos. Quem quer ser empresário, quem quer estar ou numa posição de gerência, de diretoria, de governo, tem que saber que a reunião faz parte. Faz parte. O teu corpo está cansado, mas é regra. Seja em família, seja na empresa e na igreja. Sabe, não estou aqui criticando, Deus conhece meu coração, mas e pastores que só pregam uma vez por semana? Eu lembro que quando ele estava no trabalho, mesmo ele dividiu metade no trabalho e metade na igreja, porque ele achava necessário, é dele querer fazer as reuniões, querer dar direção. E eu acho que foi o ano passado, quando minha mãe esteve aqui, porque ela viu, né, numa segunda-feira, live, 6h30 da manhã, culto, 9 horas da manhã. Aí, reunião com os pastores. Toda segunda-feira é reunião com os pastores. Aí, culto, 7h30 da manhã. Num dia só. Culto, 7h30 da noite. 7h30 da noite. Reunião de obreiro 4. depois. E depois reunião de obreiro. Aí minha mãe falou assim, filha, quantas vezes o Juno pregou hoje? Mas é sempre assim. Nossa, na minha igreja tem culto só de domingo, porque o dia da semana é só reunião de oração. Aí são as pessoas, não são os pastores. E eu não sei se ela falou se tinha 4 ou 5 pastores, uma reunião por semana, e é feita escala. Então, eu lembro que não dava uma reunião por mês. Aí eu falo, se você tem um rebanho, quem tem propriedade aqui, se tem um rebanho, você leva o seu rebanho para alimentar no pasto uma vez por semana? Você coloca lá ou separa, né? Não sei a regra, você sabe melhor que eu. Não, você tem um horário que você tem que apartar, você tem um horário que você tem que jogar, ou quando você está querendo engordar, que você coloca lá o sal, aí você tem que ver a água. Quem tem propriedade tem um trabalho árduo, não tem férias, não tem final de semana, é de segunda a segunda. Então, se ele tem um rebanho, Deus confiou a ele, ele vai, fora o que ele faz fora do altar. O pastor não é só altar, é a palavra. Você leu quantas vezes a Bíblia? Várias. Mas as revelações são dadas conforme a necessidade do tempo, o momento, a necessidade da igreja. Então, é constantemente jejum, é oração, é louvor, é adoração. Mas eu não sou pastor, você é sacerdote. Sim. Todos nós somos. E o rebanho da sua casa? E suas ovelhas? Como você está conduzindo? Será que eles estão gordos porque estão alimentando tudo coisa errada? Ou você tem alimentado o seu rebanho dentro de casa? E o pior, não é só o alimento que você dá. Que pasto que você está levando? Porque o maior prazer que eu tenho, que inclusive você fez essa pergunta para mim, né, hoje, que a gente estava louvando, e você falou assim, a gente vai morar na Nova Jerusalém? Eu não fiz a pergunta, eu fiz a afirmação. Não lembro como que você falou, que eu estava tão... Ela estava com o louvor junto no carro, e eu falou, falei, que maravilha, querida, hein? Vamos morar na Nova Jerusalém. Eu falei, que maravilha, que em breve nós vamos morar na Nova Jerusalém. E governar lá com a gente Cristo. Tem que ajustar a nossa agenda, sabe? A gente está vendo o cumprimento de muita coisa, a iniquidade tem aumentado, e a Bíblia fala que por aumentar a iniquidade o amor vai se esfriar. Por isso que a cama já não é nem mais cama de casal. Antigamente era cama de casal, né? Que era
não sei se, acho que não é 1,38, 1,38 é a Queen, né? Era menor, não sei a medida. Aí veio para Queen, aí veio para King, aí a Super King. E aí ontem a gente teve com um casal que ainda falou assim, a nossa não é nem a Super King, a gente mandou fazer. Para quê? Para um dormir lá e outro aqui? Olha como tá. Então, há uma divisão. Não é somos... Eu achei engraçado. Eu falei, nossa, tudo bem que o marido era mais ou menos quase desse tamanho, a mulher era mais baixa que eu. Falei, para quê? Ainda se fosse dois, né? Mais cheinho, querer espaço e tal. Falei, para quê? Para separar mais o casal? Eu lembro quando a gente aumentou um pouco a cama, a gente já achou estranho, né? Aí, quando eu chego muito perto dele, ele falou, olha o espação lá. Eu falei, mas eu tô com saudade. Eu quero chegar perto. Entendeu? Então, os propósitos hoje estão diferentes. Não há essa união, essa preocupação, cada um para um lado, pensando diferente, a discordância. Isso aí não pode ser desculpa para a pessoa. Tem pessoas que dão desculpa de não prosperar na vida. Falam assim, eu não gosto de casa grande porque divide a família, eu prefiro apartamento pequenininho, fica todo mundo... né? É igual a história do carro, né? Os carros de hoje, lá tá muito mole, amassa fácil. Bom mesmo eram os Fuscão, os Corcel, né? Batia e não amassa, aquilo que é carro. Vamos lá, diga comigo, como é bom e agradável quando os irmãos... O que está escrito ali? Convivência. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Sabe o que significa isso aqui? União, diga comigo, é igual a unção, que é igual a bênção. Bom, repetir? Diga, união é igual a unção, que é igual a bênção. União traz unção e unção traz bênção. Como é que nós começamos? Um reino dividido não pode? Não pode subsistir, não pode permanecer. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Diga comigo, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha que coisa linda. Essa unção não é simplesmente para que eu possa realizar a obra do Senhor ou fazer aquilo que Deus tem para mim como ministério. Não, isso é para tudo. Essa unção é para você liderar a sua família. Essa unção é para você liderar os seus negócios. Essa unção é a graça, a capacitação para você fazer o que pessoas que não têm da mesma graça, não têm da mesma unção, não faria como você faz, com o poder, com a excelência que você faz. Por isso que, deixa eu dizer uma coisa muito séria a vocês. Quando eu falo com amor, não estou pregando perfeição a vocês, mas existe uma responsabilidade sobre nós como cristãos. Ser cristão, porque eu frequento a igreja, isso não faz de mim um cristão. E nem quanto eu sei da palavra, mas o quanto eu vivo, o quanto eu pratico da palavra. Isso faz de mim um verdadeiro cristão. Então, nós lemos tudo isso, e aí eu preciso analisar, espera aí. Nós começamos aqui, cada reunião que nós participamos, nós compartilhamos algumas coisas com vocês, um dia eu fui imaturo, um dia ela foi imatura, mas a gente, através da palavra, dos direcionamentos, nós vamos amadurecendo. Sabe qual é a maior tragédia na vida de uma pessoa? É envelhecer e não amadurecer. Cabelo branco não é sinônimo de maturidade. Está cheio de cabelo branco por aí, que é mais imaturo do que uma criança. Eu fiz uma meditação esse ano, as mulheres que estavam no trabalho, eu mencionei sobre isso. E você vê que como contagia, né?
A fé é contagiante, o medo é contagiante, o mau humor é contagiante. Tudo é contagiante. Você está falando aí da maturidade e todo mundo conhece a passagem de Jó. E eu meditei profundamente em Jó. E os 3 amigos dele, que estavam criticando, cada um dando uma justificativa, e vinha e falou e tal. Se você pegar do 27, acho que é o 31, você vai ver a defesa de Jó. Aí vem Eliú, que não está entre os 3 que criticou. E aí ele faz a advertência para os 3, que eram mais velhos que ele. Ele falou, eu estava esperando, até de Jó ele estava esperando, que por causa da idade que sairia algo maduro. Aí ele fala, eu vejo que não teve. E ele era dos 4, né? Aliás, dos 5, contando com ele, ele foi o único que se levantou e falou, Jó, como que você fala isso perante Deus? Porque ele estava meio que chamando Deus quase que de injusto. E corrigindo os outros 3. Então, você vê que numa conversa dentro da Bíblia não existia maturidade. A idade não traz maturidade. O que traz maturidade? Quando você aprende com aquela luta. E se você não aprender aquilo que você... Toda situação difícil, toda situação negativa, você tem que tirar algo positivo, porque senão não adiantou nada. Aí sabe o que vai fazer? É que nem videogame, vai voltar para aquela fase de novo. Aí que nem, tá até que no sermão, você vai dar mais uma volta na montanha. Quando Deus falou para Abraão para ir para a terra prometida antes dele ir para o Egito, você nem menciona ele passando pelo deserto, porque ele foi. Ele saiu daqui, ele foi. Mas por causa da incredulidade, o povo de Israel ficou o quê? Dando volta. Então você não quer dar a volta. Você vai passar o quê? 30, 40, 50, 60... Tudo bem que se você passar 70 anos dando volta e no final sentar na terra prometida, eu vou dar glória a Deus, que é o que a gente mais luta, é para que você vai morar no céu. Mas vamos ser inteligentes, aprender. Você tem um manual, vamos tirar a contenda dentro do lar. Tira a contenda dentro de você. Antes de você tirar dentro do lar, tira primeiro dentro de você. Eu busco, nós não somos perfeitos. Já teve alguns momentos de briga, mas nós não buscamos a razão dentro de casa. A gente literalmente procura colocar a palavra em prática, buscar a paz. Tem gente que busca a guerra. Ah, mas Jesus falou que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Não, mas para você guerrear as guerras certas. Essa guerra com o seu marido, com o seu filho, está sendo guerreada de forma errada. Eu tenho que tirar a contenda dentro do lar. Quer trazer bênção para dentro de casa? Quer trazer saúde para dentro de casa? Quer trazer prosperidade para dentro de casa? Tira a contenda. Aí o filho vive doente e você não está entendendo, é porque você está precisando ajustar, alinhar a base. Posso ler aqui Mateus? Que eu li sobre Jesus? Pode só fazer uma observação. Quem conhece a história de Jó? Jó perdeu o quê? Menos a esposa. Deus tirou tudo, só não tirou a esposa dele. Era o espinho da carne dele. E ainda o pior, era aquela que dizia assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você vê o tanto que é forte, ele perdeu tudo, mas a esposa ele não perdeu. E restaurou com ela. Você vê que desafio, hein? E a mulher dizia o quê? Amaldiçoa o teu Deus e... Aí ficou até a última. E foi ali, passou nos testes. E teve a vida restaurada. Pode ler. O que a gente precisa fazer? No máximo 11 meses, tá? Para quem não sabe. Não foi anos de luta. Não foi um ano de luta. Você sabia que você pode estar como filho pródigo dentro da casa do pai? Desejando aquilo que não é seu, fantasiando e não fazendo a sua parte. E por isso que vive, talvez não a contenda totalmente dentro do lar, mas aquela interna. E eu preciso ter paz para levar paz para dentro do lar. E eu tenho que analisar como que eu estou
como eu sou e o que eu faço no meu dia a dia. Não só no final de semana ou datas comemorativas, né? Porque Natal todo mundo é bom. Aniversário que é o melhor presente. Dá o melhor presente. E aí a mulher fala, não quero esse anel, não quero isso. Eu quero você. E ela está sendo sincera. E aí, hoje a gente estava meditando, eu falei assim, quem é o Jesus de casa? É ele, né? Inclusive, minha filha falava que quando ela pensava em Jesus, ela pensava no Pai. E não deixa de estar certo essa analogia. Porque se ele é o cabeça, Jesus é o cabeça da igreja, e aqui somos um corpo, ele é o cabeça, é como Jesus. Aí fica uma reflexão para vocês, em Mateus, ó como que Jesus agia. Eu vou ser objetivo, não vou ler tudo. Ele não guerreia, nem grita. Vamos ver se alguém é assim aqui. Ele não levanta a sua voz. Já ninguém, né? Ninguém passa, né? Porque alguém um dia pelo menos gritou. Ele não esmaga o galho que já está quebrado. Sabe? Às vezes o seu cônjuge ou o seu filho está tão destruído com as coisas do dia a dia. E às vezes a mulher, sabia que o dia de uma mulher é tão desgastante que ela está tentando tirar força da onde não tem para dar um pouquinho para a família. Aí chega o marido irado, cansado com os problemas do dia a dia. E o pouco que sobrou ele vai lá e destrói. Ou ela ficou em casa, ou trabalhou e tal, e o marido não teve um dia muito bom. Então ele está com um galho quebrado. Aí ele chega em casa, o pouco que tem, ela vai lá, amassa. Mas Jesus não faz isso. Nem apagará a luz que está fraca. Sabia que a luz do seu cônjuge pode ser que está apagando. Ou do seu filho, ou da sua mãe, ou do seu pai. Quando o teu celular está apagando, ou quando você tem alguma coisa que é a base de bateria, o que você tem que fazer? Você não tem que recarregar? Você sabia que você é o carregador do seu cônjuge? É. Você pode ser o impulsionador. Ele pode chegar desanimado, desmotivado. O seu filho abatido por causa daquela prova, ou daquele concurso, ou aquela proposta que ele fez. O marido chegou estressado. Creia, porque Deus vai te honrar. Deus é o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Creia, ele sai no dia seguinte, todo confiante, vai lá e consegue fechar o negócio. E a sua justiça vencerá no final. Essa é a conduta do cristão. Você está pisando nas pisadas do Senhor Jesus? Você está lutando para ser igual a Ele? E não estou falando para você ser 100% igual a Ele. Vou falar que nem minha filha falou do futuro marido. Se você for metade do que ele for, você vai mudar o mundo. Você não vai mudar só a sua família. Porque às vezes a gente fica com projetos de mudar o mundo. Comece mudando dentro da sua casa. O espírito. Se cada um daqui mudar o espírito, aquele que está bom ficar melhor, aquele que está melhor ficar extraordinário, o que está ruim começar a ficar bom para depois ficar melhor para ficar extraordinário. Se cada um fizer isso, se a tristeza contagia, porque se a gente está no velório, a gente vai chorar. Se a gente ver um filme que não é nem real, você vai chorar. Dirá a fé e o amor, porque o amor constrói. Eu tenho que recarregar isso em Deus, que é isso que acontece. A pessoa só alimenta aqui, mas não alimenta o altar dentro de casa. Não tem fome e sede da palavra. Eu recarrego de Deus para que eu possa recarregar toda a minha família. Ah, mas eu sempre vai ser assim? Não, a Bíblia fala que é melhor ser dois, porque quando um cai, outro levanta. Na hora que minha bateria estiver, pode ter certeza que como eu enchi a dele, ele vai recarregar a minha. Aí, sabe o que eu falo? Essa família é imbatível. Os frutos, pode até ter guerra, tal, mas vai enfrentar de cabeça erguida. Vai estar unido, tem unção, tem bênção, tem prospera, Deus guarda, Deus se agrada. Deus não falou quando com Jesus foi batizar, e ele chegou e falou que esse é o meu filho que eu me comprazo, que ele tem alegria, que ele tem prazer em ter ele. Deus tem que ter prazer de saber que essa família realmente está honrando a ele.
que realmente o que ele deixou, o legado que ele deixou, que ele projetou, foi uma união, uma paz. Ele não está falando que você não pode ter, às vezes, alguma coisa, não, mas ele está falando, levanta, erga, perdoa, ame, cuida, zela, faz a sua parte que ele vai fazer a dele. O fruto é certo, a bênção vem. Agora, como Deus vai abençoar? O reino dividido não subsiste. Filhos desnutridos do amor, casais desnutridos do amor. Quantas vezes eu pego, eu não tenho, isso eu não tenho limite. Estou com saudade, você vai demorar? Hoje eu já falei, você vai fazer clínica hoje, né? Vou para casa sozinha. Antes eu tinha familhinha para ir. Vou ficar com as minhas cachorras. Eu falo, estou com saudade. Eu quero estar perto de você. Não, mas ele tem que cuidar da igreja, tá? Mas faz falta. Nutra a sua família. Ame a sua família. Sabe, não espere chegar na hora do leito, da morte, e falar, nossa, eu poderia ter feito mais. Você pode fazer agora, faça. Você recarrega. Deus, Jesus não apaga a sua luz. Ele acende a sua luz. Ele não mata o pouco que tem dentro de você. Nós temos que ser levantadores de pessoas, começando para dentro do lar. Não é justo eu tratar bem as pessoas de fora e tratar mal o que está perto de mim. Faça a diferença hoje, faça a diferença agora. Tira a contenda dentro de você. Queira fazer diferente. Governe a sua vida e deixe que Deus governe você. Amém? Fique em pé, por gentileza. Você sabe por que é tão sério? Eu vou pegar essa leitura que ela fez aqui e você vai acompanhar aqui. Diga assim comigo: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí talvez algumas pessoas vão dizer assim: não, mas meu problema, eu não vou entristecer o Espírito Santo. Meu problema não é o Espírito Santo. Meu problema não é com Deus. Mas você nunca aprendeu que as pessoas, o que nós fazemos, as pessoas, nós estamos fazendo ao próprio Deus? Que Deus ama através de nós? Deus abençoa através de nós? Livrem-se de toda amargura. Não está dizendo eu vou tirar. Tira ela. Livre-se dela. Por que amargura? Por que raiz de rejeição? Tem gente que foi rejeitado pelos pais, tem um problema seríssimo, porque sente isso, a ausência do pai, a ausência da mãe, palavras que ouviram, não tiveram amor, não tiveram carinho, mas você pode dar hoje. Você sabe por que eu abraço tanto os meus filhos, beijo os meus filhos? Eles estão aqui, eles estão me ouvindo. Eu encho esses meninos de beijo todos os dias. O Vitor não tem um dia que ele não inclina a cabeça para eu beijar a cabeça dele. Eu abraço ele, e não tem lugar, é a hora que me dá vontade. Eu não recebi isso. Eu não recebi. Eu tenho muito para dar. Eu faço com eles, eu faço com a Liliane. Ela é carinhosa comigo. Ah, mas vocês são pastores. Está cheio de pastores que vivem de imagem, gente. Está cheio de pastores que vivem de casca, só de aparência. É quando você toma uma decisão, a palavra vai se cumprir em nossas vidas. Não vamos parecer, nós seremos. Nós seremos. Livrem-se de toda amargura. Diga comigo: indignação e ira. Ah, eu estou indignado. Livre-se disso. Livre-se disso. Ira, tira isso. Você sabe que eu estava fazendo uma conciliação essa semana, e no meio da conciliação as pessoas usavam palavras assim para mim: eu não estou suportando mais a presença dela.
eu não estou suportando mais, não quero estar junto, não quero ouvir, não estou aguentando mais. E eu fui discernindo. Todo aquele sentimento era porque a outra pessoa era importante para ela. É porque a pessoa, ela ama a pessoa importante, e por causa dos desgastes, então agora não tem um relacionamento próximo. Só que ela quer atenção. Quando ela diz assim, eu não suporto mais, na verdade eu quero a sua atenção. Você é importante para mim. E sabe por que eu estou bravo com você? Eu estou com raiva de você? Porque você não me dá atenção. Sabe por que eu estou bravo? Estou com raiva de você? É porque eu te amo e você não está retribuindo o amor que eu tenho por você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Isso pode estar acontecendo no seu relacionamento. A mulher está desestabilizada, o marido está desestabilizado. As reações estão erradas. Então o que nós deveríamos? Eu disse assim, por que você não dá amor? Por que você não deu um presente para pacificar? Diga, eu quero paz, você é importante para mim. Eu te amo. Você sabia que você devia fazer isso com um inimigo seu? Abençoar a vida dele. Vou ler para você já já. Tira a ira, gritaria. Diga comigo, gritaria. Só corroborando o que ela disse. A calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Você sabe, a gente vai amadurecendo e a gente começa a se tornar pessoas mais sensíveis. Já houve fase na nossa vida, devido à correria, à rotina, que eu queria muito estar com a Liliane, fisicamente como casal. E na época a Liliane não me correspondia por uma série de questões físicas, emocionais. E aquilo me fazia mal. Me fazia sentir rejeitado. Não me fazia bem. Aí de repente, eu senti aquela dor. Chegou um momento que se inverteu. Aí eu já não tinha tanto a necessidade, e ela tinha muita necessidade. Ela queria estar comigo. Como eu já sabia o quanto é ruim, então eu amadureci. Eu não vou fazer o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, nós começamos a corresponder às necessidades um do outro, a não deixar um sentir falta do outro, a suprir. Diga assim, ó, tanque emocional. Se o tanque emocional tiver vazio, vai gerar um problema em algum lugar. Lembra das 5 linguagens do amor? Lembra? Quais são, gente? Quem nunca ouviu falar? Quem já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar? Pode levantar a mão. Quem nunca ouviu falar? 5 linguagens do amor. Todos nós temos as nossas linguagens do amor, correto? Como é que nós expressamos linguagem do amor? Tem gente que é através de presente, tem gente que gosta de dar e tem gente que gosta de receber presente. Tem pessoas que a linguagem do amor dela é palavras de afirmação. Então, o que ela precisa? Se a Liliane precisa de palavras de afirmação para que o tanque emocional dela esteja abastecido, então eu preciso estar atento, porque essa é uma necessidade que a Liliane tem. Então eu preciso dizer para ela, amor, eu te amo, você está linda, querida, você é o amor da minha vida, não vivo sem você. Estou abastecendo o tanque emocional dela.
Porque se eu não falo isso e eu quero dar presente para a Liliane, não é a linguagem do amor dela. Não estou me comunicando, eu vou dar o presente para ela, ela vai falar, ah, legal, e coloca ali. Porque não é a linguagem do amor dela. Quem está entendendo? Diga comigo, presente. Tempo de qualidade. Diga assim, ó, tempo de qualidade é tempo exclusivo. Tempo de qualidade, por exemplo, é uma das minhas linguagens do amor. Eu preciso de tempo de qualidade. Eu quero tempo de qualidade. É um tempo exclusivo. Tem pessoas, eu estou sempre aqui. Não, mas tempo de qualidade. Ó, o nome já diz. Então, se a linguagem do seu cônjuge é tempo de qualidade, e você não dá tempo de qualidade, não adianta vir com presente. Não vai resolver. Não adianta vir com palavras, porque não é a língua do amor dele. Se é atos de serviço, tem gente que gosta, uma das formas de mostrar que demonstrar que ama é através de atos de serviço. A Liliane, clara e nitidamente, uma das linguagens do amor dela é ato de serviço. Ela gosta. E quando ela não é tanto, ela não se importa tanto que eu faça, mas ela gosta de fazer as coisas para mim, para a família. É uma das linguagens do amor dela. Então, nós precisamos saber, porque se nós não abastecermos o tanque emocional da nossa família, cônjuge, filhos. Eu falei todos? Não, né? Toque físico, diga comigo, toque físico. Toque físico é o seguinte: abraço, beijo. Tem gente que precisa ser tocada, abraçada. Tem gente que fala, não, eu não gosto. Não, mas é a linguagem do amor. A minha filha, eu falava isso para ela. Ela não gostava muito de toque físico. E eu falava, vem cá, papai. Essa família é do toque físico, não tem jeito, você nasceu nessa família. E uma dica que o papai quer dar a você: se amanhã você se casar com um homem como o papai, você vai ter que aprender a fazer. Porque se o seu marido precisa, ele é carente, precisa de toque físico, você vai ter que aprender. E ela aprendeu. Eles estão trazendo aqui, só se você depois desejar, 5 linguagens do amor. Aqui. Então, para você descobrir. Porque senão você fala assim, eu não sei o que mais fazer para poder ajustar isso. Não. Corresponda. Abasteça o tanque emocional do seu cônjuge com a linguagem certa. Comunique-se com ele com a linguagem certa. E para descobrir isso, vai ser em outros cultos, né? Seja bondoso, compassivo uns para com os outros, perdoando-se, diga comigo a palavra, perdoando-se, mutuamente. Me perdoa, eu te perdoo, você me perdoa, nós nos perdoamos. Assim como Deus, o quê? Em Cristo. Nós não fomos perdoados? Cheio de falhas e defeitos? Nós não erramos todos os dias? Sim ou não? Você está frito se Deus fosse te tratar, porque você erra todos os dias. Eu erro todos os dias. Eu não erro. Erra, todo mundo inclusive peca todos os dias. Inconscientemente ou consciente, todo mundo erra todos os dias. E se Deus nos tratasse como nós merecemos, nós estaríamos fritos. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, orgulhoso, soberbo. Diga comigo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. O que é mão que derrama sangue inocente? Você sabia quando você mata a fé de uma pessoa, você derruba um irmão, você fere um irmão, você está derramando, você está matando ele? É um homicida. Coração que traça planos perversos. Diga comigo, pés que se apressam para fazer o mal. Quer dizer, a gente é tão tardio, não tem pressa para buscar Deus, para fazer a vontade de Deus, mas às vezes para fazer uma coisa errada, nossa, rapidinho,
pressa, tenho rapidez para fazer o que não deve, para dar a resposta certa, errada. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Livre-se, tira a contenda, livre-arbítrio é o seu poder de escolha. Eu tenho livre-arbítrio para não deixar isso entrar na minha vida. Tiago 3, pois onde existe ciúme e a ambição egoísta, a desordem, agitação, rebelião e toda coisa má e prática moralmente degradante. E aí eu poderia ler muitas outras coisas a vocês, mas eu vou terminar dizendo assim: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede, a si mesmo se destrói. Sabe o que acontece quando a ganância toma o controle? Quanto mais você tem, menos você. Diga comigo, quanto mais você tem, menos você é. Seja. Por quê? Tem gente que acha que porque veste uma marca de roupa, anda num carro legal, acha que isso faz dele alguém. Não. Tem gente que quanto mais tem, menos é. E nós precisamos ser e não parecer. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não a têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Diga comigo, não tem? Porque não? Então tem coisas que não adianta eu ficar travando essas guerras idiotas. Eu vou buscar em Deus. Eu vou orar. Sabe, para tudo, eu visitei minha mãe a semana passada. A Liliane compartilhou uma coisa essa semana muito legal, que minha mãe lembrava uma coisa. Minha mãe dizia assim, minha mãe sabe essas pessoas antigas que têm uma memória incrível, que lembra das coisas de detalhe, do passado, da vírgula, da vírgula, da vírgula. E ela tem um apego grande com meu filho, e ela dizia assim, ela falava assim, gente, como eu lembro da Liliane falar como seria o filho dela e como ela profetizava que seria o filho dela. Ela falava com uma convicção de como seria esse menino fisicamente, o espírito dele, a alma de como seria. Ela profetizava com quanto, e hoje eu olho, ele é aquilo que ela profetizava. E ele estava no ventre dela. Está entendendo ou não? Ela começou a profetizar no ventre como seria esse filho. E exatamente como ela profetizava. Nós profetizamos sobre a vida do nosso cônjuge. Nós profetizamos sobre a nossa vida, o nosso destino, o nosso futuro. Nós profetizamos, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Diga comigo, intenção e motivação. Por que às vezes muitos pedidos não são feitos, ou não são respondidos? Pela intenção e motivação errada. Porque é aí que Deus nos mede. É por intenções e motivações. Queridos, a vida é curta. Nós estamos numa reunião de cultivo familiar. Tem casados, tem solteiros, tem aqueles que vão construir suas famílias. E vocês têm condições de viver uma vida bíblica. Um casamento bíblico. Uma vida abençoada.
diferente do que nós vemos aí fora. Não é fingir que você tem paz, é você ter paz de verdade. Não é fingir que há amor, é amar de verdade. Não é fingir que é feliz, é ser feliz de verdade. Não é fingir que a prosperidade é ser próspero de verdade. Isso é real. Isso é real. Coloque isso dentro de você. Agora, eu não posso. Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. O homem afia quem? O que é afiar? Preparar. Nós lapidamos, nós influenciamos, nós ajudamos a formar, nós ajudamos a preparar. E não é com críticas. Pode falar. E eu sei que aqui cada um tem a sua profissão, a sua formação, mas a gente vive em busca do nosso propósito. E a gente tem que lembrar que quando Deus criou o casamento, não existia a profissão, só existia o cultivo da terra. Então, o que você realmente é? Se você não é casado, você é filha ou filho. Mas se você é casado, você é marido ou esposa. Você é pai ou mãe. Você não é o advogado, você não é o médico, você não é o administrador, você não é o vendedor, você não é o cabeleireiro. Não, antes de qualquer papel que você faz aqui na sociedade, que é importante, antes de tudo isso, primeira coisa, você é servo de Cristo. Então você tem que andar como Ele andou. E segunda coisa, você é o título que você tem aí. Se é pai, mãe ou filho. Então coloque toda a sua força e faça com excelência isso. Eu não quero ser reconhecida como a pastora, ou administradora, ou advogada. Não é assim que eu quero ser conhecida. Quando eu estiver nos meus finais, dos meus dias, eu quero ser conhecida como a mãe que eu fui, a esposa que eu fui, a filha que eu fui, a avó que eu fui. Assim eu quero ser conhecida. Porque essas obras sim vai refletir na eternidade. Porque eu cumpri o papel o que eu fui chamado. E essa é a diferença que faz hoje na sociedade. Feche os seus olhos. Se você está com o seu cônjuge, com a sua companheira, com o seu companheiro, abraça ele aí. Abraça. Sabe, a palavra fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. E o Espírito Santo me levou no meu coração que é tempo de você arrancar aí do seu coração o que plantaram há muitos anos atrás. Porque você está cultivando esse sentimento, essas revoltas, e você ainda está no tempo de chorar. E você fala assim: quando vai chegar meu tempo de rir? Arranca hoje todos esses sentimentos negativos. E o Espírito Santo quer te curar, quer limpar, para tirar a contenda do seu lar. Escolha hoje: eu não quero mais isso dentro de mim. Deixa aí, para que a paz, a unção, a graça, a união esteja reinando dentro do seu lar e dentro de você. Eu quero que eu vou orar por vocês. Mas sai daqui hoje com uma decisão dentro de você. Que você vai suprir as necessidades dessa pessoa que está do seu lado. Que você vai abastecer o tanque emocional dela. Quando talvez você não descobriu ainda o acesso
para colocar dentro dela aquilo que você quer, ou tirar dela aquilo que você quer. Mas Deus vai te dar essa direção, vai te dar essa sabedoria e a boa comunicação entre vocês. A boa comunicação dentro de vocês vai ajustar, e um vai dar ao outro o que o outro necessita. Você pode até falar: não tenho vontade, não sei por onde começar, estou cansada, passou tanto tempo. E o Espírito Santo fala nessa noite claramente: dê o primeiro passo e o mar vai se abrir. Se perdoe mutuamente. Se perdoe mutuamente. Eu quero que você, num ato de fé, que você libere palavras de bênção sobre a vida da sua família. Eu quero que num ato de fé, você libere palavras de destino, de futuro, sobre a vida dessa pessoa que está com você aí. Eu quero abençoar, Senhor. Eu quero abençoar o meu cônjuge, abençoar meu companheiro, abençoar meu marido, minha esposa. Eu quero abençoar os meus filhos, Senhor. Eu quero liberar palavras de destino para a vida deles. Eu quero liberar palavras de um futuro poderoso para a vida deles. Eu quero abençoar, Senhor. Eu quero que nós sejamos um modelo, Senhor, para muitas outras famílias, um modelo de casal, um modelo daqueles que superaram, que deram a volta por cima, que vivem de verdade. Eu quero, Senhor. Eu não quero parecer, eu não quero fingir que nós somos felizes, eu não quero fingir que nós somos unidos, não, eu não quero fingir que nós temos paz. Não, nós vamos viver isso. Nós vamos viver. Ó meu santo e poderoso Deus, eu quero abençoar, Senhor, as famílias que aqui estão. Eu quero abençoar as pessoas que aqui estão, Senhor. Eu quero liberar palavras de futuro, palavras de destino para a vida deles. Eu quero profetizar, Senhor. Meu Deus, entra, Senhor, nesses lares, entra nesses casamentos. Meu Deus, pessoas que o diabo tentou amargar, azedar, colocar amargura no coração. Oh, meu Deus, que tentou fazer dela uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, uma vítima. E vítimas fazem outras vítimas, Senhor. Tem muitas vítimas fazendo outras vítimas. Tem aqueles que foram ferir e hoje estão ferindo. Tem aqueles que foram machucados e hoje estão machucando. Põe um ponto final nesse ciclo destrutivo, Senhor. Coloca um ponto final nesse ciclo de ferimentos destrutivos. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que toda raiz de amargura, que toda raiva, todo ódio, todo ferimento causado através de palavras, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo agora, em nome de Jesus, que seja curado, seja livre em nome do Senhor Jesus. Não aceite mais esse sentimento, não aceite mais essa barreira na tua casa, não aceite mais essa barreira no teu casamento. Não aceite mais o diabo roubar aquilo que Deus, o destino, no futuro poderoso que Deus os criou. O Deus trouxe a vocês o que Deus tem para vocês. Não deixe mais, chega. Tome uma decisão. Não, eu vou viver essa vida poderosa que Deus tem para mim. Eu vou viver o nosso lar, o nosso casamento, a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida do meu marido, eu quero abençoar a vida da minha esposa, eu quero abençoar a vida dos meus filhos, eu quero abençoar a vida dos meus pais. Em nome do Senhor Jesus. Sabe quando você se torna uma pessoa poderosa? É quando você libera palavras poderosas para a vida daquele que te feriu, daquele que te machucou. Então libere em nome do Senhor Jesus. Profetize que essa pessoa será. Profetize sobre o futuro dela. Profetize em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu quero abençoar. Eu quero profetizar sobre a vida dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. Abençoa. Enquanto os casais estão aí se abençoando, eu quero dar uma oportunidade, eu quero realizar uma oração pelos solteiros que quer a bênção sobre a sua vida. Solteiro que quer a bênção sobre a sua vida sentimental, sai do seu lugar e vem aqui na frente.
Eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Pode vir sem vergonha. Se é casal de namorado, pode vir. Pode vir. Em nome de Jesus. Quero liberar palavras para a vida de vocês. Em nome de Jesus. Quero que você abençoe a vida dos casais, meu amor. Abençoa. Olha, você até está se perguntando: vem cá, eu quero que unja eles. Por que eu não estou colhendo isso? Deus fala nessa noite: comece a plantar semente diferente, que você vai ter colheita diferente. Porque você ouviu eu e o bispo falando, isso aqui é a lei da semeadura. Você planta, você colhe, e Deus vai dar uma colheita diferente. Senhor, eu com a minha família, Senhor, com esses obreiros, Senhor, a palavra foi ministrada, mas a obra, Senhor, que o Senhor vai fazer nesses corações, é só o Senhor pode fazer. Cura os corações feridos, magoados, sem energia. Senhor, coloca a luz nesses casais. Eu quero abençoar, meu Pai, a cada casal que está aqui nessa noite. Se essa mulher ou esse marido fala que não ama mais, o amor simplesmente só está sendo sufocado, que seja restaurado esse amor, que haja cumplicidade, que haja preocupação, que haja uma nova postura dentro do lar. Senhor, que o marido assuma a sua posição, e a esposa seja essa mulher, meu Pai, que vai transbordar amor. Eu abençoo a cada um, que vocês possam viver uma vida abundante, repleta de amor, respeito, cumplicidade, para que a graça, a unção e a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida e a sua descendência, em nome de Jesus. Eu quero liberar palavras de destino, de futuro para os solteiros que aqui estão, Senhor. Eu quero abençoar a vida dessas pessoas que aqui estão, dos jovens, das jovens, dos homens, das mulheres, dos namorados. Eu quero liberar palavras de futuro. Eu quero abençoá-los, Senhor. Oh meu Deus, eu não sei, Senhor, talvez muitos estão aqui, já tem o seu namorado, ou não tem o seu namorado, ou está orando para que o Senhor prepare uma pessoa. Prepare, Senhor, ungido do Senhor, uma ungida do Senhor, uma pessoa que vai completar a metade é a parte, meu Pai, que o Senhor tem para ela. O que está faltando, Senhor, eu quero abençoá-los, Senhor. Eu quero abençoá-los, meu Deus, que daqui, dessas pessoas que estão aqui na frente, que nasça uma família poderosa. Oh meu Deus, uma geração poderosa. Eu quero abençoar essas mulheres, eu quero abençoar esses homens, que saia daqui, Senhor, homens, chefes de família poderosos, mães de família poderosas, meu Deus, homens e mulheres de Deus, ungidos, pais, mães de Deus, ungidos do Senhor. Oh meu Deus, que saia daqui, Senhor, modelos de família. Que saia daqui as mulheres sábias, que constrói, que edifica. Que saia daqui, Senhor, os sacerdotes que cuidam das suas famílias. Oh meu Deus, que governa, que saia daqui. Eu quero abençoá-los, Senhor. Eu quero abençoá-los. E eu profetizo: os casamentos que vão sair daqui não vai parecer ser uma bênção. Será uma bênção. Será verdadeiro. Será real. As pessoas podem olhar para eles e dizer: será que é verdade? Ou eles estão simplesmente fingindo? Não, será verdadeiro. Será real. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo. Eu libero palavras de destino. Eu libero palavras proféticas sobre a tua vida. Eu declaro um lar abençoado, um casamento abençoado. Que Deus prepare e traga à sua vida aquilo que Ele tem para você. Eu vou pedir a você, não abra os seus olhos. Veja o modelo de família que você tem. Enxerga o casamento que você sonha agora. E assuma um compromisso com Deus. Quando Deus preparar, você vai amar.
você vai cuidar, você vai honrar. Olha aqui para mim. Você sabe por que eu respeito e honro tanto a Liliane? Sabe? Porque antes de conhecer ela, eu desejei. Antes de conhecer ela, eu orei para que Deus preparasse. Então, isso significa que ela é um presente de Deus para mim. Se eu não cuidar do presente que Deus me deu, eu estou desonrando a quem? A quem que eu estou desonrando? A Deus. Ele me presenteou com ela. Então eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar. Isso é lindo. A gente não escuta aquelas histórias assim dos nossos avós, bisavós, que a gente diz assim: nossa, eram tão unidos, quando um morreu, o outro morreu. Não é? Sim ou não? Porque era tão importante que o outro não sabia viver sem o outro. Que assim seja a nossa história. Se a Liliane partir primeiro que eu vou ficar meio defeituoso, que a metade vai embora. Eu não sei como é que eu vou tocar. Por quê? Porque é o presente de Deus na minha vida. Da Liliane saiu as coisas mais importantes, que são esses filhos que eu amo demais. E a gente cumpre com o nosso propósito juntos. Então grave essas palavras, que é muito fácil a gente, quando recebe, a gente se esquece de onde veio, quem nos deu, quem nos abençoou. E aí a gente começa a tratar de qualquer forma, de qualquer jeito, aquilo que foi um presente de Deus. Se você dá um presente especial que te custou caro para alguém, e você descobre que essa pessoa jogou ali, nem respeita aquilo que você deu, não é chato isso para você? Poxa, me esforcei tanto para dar, dei com tanto amor, com tanto zelo, e aí você descobre que a pessoa está lá, jogado, desprezado. Não. Sua esposa, seu marido, é um presente de Deus. Cuide, zele. É mais do que qualquer, é sua maior riqueza. A nossa família é a nossa maior riqueza. É o nosso maior tesouro. É o nosso maior patrimônio. Não é verdade? Se trincar a tela do seu celular, o que você faz? Quer correr para trocar, não quer? Sim ou não? No mínimo trocar a tela, né? Para não deixar daquele jeito. Tem gente que cuida melhor do carro, melhor do celular do que da família. Nunca faça isso. Nunca. Nunca, porque esse não é o nosso maior patrimônio. Antigamente, se a Liliane desse um esfolão na roda de um carro meu, eu ficava chateado. Hoje eu pouco me importo. Depois de muita oração. A gente amadurece. Amém? Quem entendeu? Deixa eu só falar uma coisa para os homens primeiro. Vocês vão orar assim: Senhor, o Senhor falou que não era bom que o homem vivesse só. Eu estou só. Cadê a minha auxiliadora? Ora assim, com ousadia, e peça com fé. Ah, não vejo tal. Pode ser que até esteja aqui, mas se não tiver, Deus vai trazer. E mulheres, Senhor, o Senhor não criou a Eva por causa de um Adão? Eu fui criada por causa de algum homem. Cadê esse homem? Eu estou aqui para auxiliar alguém. Eu quero o meu marido. Ore assim, porque você pode até falar, mas dizem que tem mais mulheres do que homens. Isso para o ímpio. Porque o que Deus quer? Que o homem e a mulher se unam e dê filhos dedicados a Ele. Então você tem esse propósito, criar filhos dedicados a Deus. Mas ora assim: Senhor, eu quero minha auxiliadora. Não importa a sua idade, não se sinta inferior. Tem alguém que vai te completar e você vai completar alguém. Então, Senhor, eu quero minha auxiliadora. Senhor, cadê esse homem que eu preciso auxiliar?
E Deus vai te responder. Amém? E não tenha medo que Deus vai preparar, espere em Deus, não tenha medo que Deus vai preparar algo que não é aquilo que Ele tem para você. Não vai falar que nem o bispo, não, vai criar briga comigo, Deus. A minha mãe brincava comigo, falava assim, é muito exigente, meu filho. Deus vai preparar assim, 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 assim. Eu falei, Ele não vai porque Ele vai arrumar uma confusão. E Ele não faz isso. Eu não vou ficar com isso. Deus faz perfeito. Amém? Receba a bênção em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de vocês. Eu abençoo a vida sentimental de vocês. Eu profetizo e libero em nome de Jesus um futuro poderoso para vocês em nome de Jesus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Vocês, nós abençoamos vocês como famílias. Nós abençoamos vocês como casal. Seja abençoado em nome de Jesus. O amor e o respeito. Diga, nós cremos e tomamos posse. Para Jesus, pode voltar para o seu lugar.